Fred Di Giacomo é jornalista e autor do livro Canções para Ninar Adultos. Ele vem ao Arte e Letra para falar sobre literatura e contar detalhes da sua escrita. O Arte e Letra volta já. Olá, Fred. Obrigada por sua presença. Obrigado pelo convite, Maria José. Você tem um cargo importante, você é editor-chefe da internet do Núcleo Jovem da Abril, não é isso? E é responsável pela equipe que faz os sites da Super Interessante, O Mundo Estranho, Guia do Estudante e agora ainda mais uma, não é? A Recreio agora também. A Recreio. E como é que é isso? O seu livro Canções para Ninar Adultos é o primeiro livro seu? É meu primeiro livro. Eu escrevo desde moleque, assim. Eu já tinha colaborado com fanzines, blogs, sites, mas o Canções para Ninar Adultos é minha estreia no... Como é que surgiu a ideia de você fazer esse livro? Então, na verdade, eu tinha um projeto que ia chamar Amor em Tempos de AIDS. Eu terminei, era um livro de contos, em 2005, no final da faculdade. Só que eu não tinha achado que estava bom o suficiente para mandar para uma editora e ficou aquilo guardado. Tá. Em 2011 eu falei, no final de 2011 eu falei, eu quero escrever um livro agora e publicar em 2012. Vou começar a mandar para a editora e tal. Então eu peguei os contos do Amor em Tempos de AIDS, reli, joguei no lixo uma grande parte, salvei os que estavam... Acontece com o escritor, né? Acho que tem que ser seu principal crítico, assim, né? Se você não tiver essa autocrítica, você não consegue evoluir. Às vezes a gente exagera na crítica, não é? Não pode ser uma crítica que te anule no ato de escrever, né? Mas, assim, eu acho que foi importante. Eu acho que o Canções para Ninar Adultos é melhor do que... Tem que amadurecer, né? Sim, sim. E aí eu peguei então, alguns contos antigos e comecei a escrever novos. Colocando um deadline para mim mesmo, que era terminar de escrever até o final de 2011, começo de 2012, para depois tentar publicar. E aí começou a tomar forma o Canções para Ninar Adultos, que é esse livro com cara de disco, né? É um livro com cara de disco, com canções ainda, né? Exato. O jornalista Chico Sá, que faz um comentário aí no seu livro, ele diz uma coisa muito interessante, que há sempre uma boa encruzilhada na viagem deste livro. Eu não voltei até agora. Ele se perdeu em alguma encruzilhada. Como é que é isso? Você gosta de surpreender o seu leitor, não é? Sim, eu acho que tem até um padrão. Metade dos contos eles são um pouco mais líricos e fantásticos. Esses contos geralmente têm uns finais inusitados, assim. Eu acho que eles dão um susto assim, nas pessoas. E tem uma outra parte que são os contos mais crus, que às vezes também tem uns finais que não são esperados. Eu tenho uma preocupação de tentar aprender o leitor. Eu gosto de ler muito, eu leio muito. E eu sei que hoje você está concorrendo com o videogame, com a televisão. Então, assim, o cara pegar o seu livro e começar a ler, ele já está ali te dando uma atenção. Se você não ficar pegando ele o tempo inteiro, ele vai aproveitar essa boa vontade dele, né? Para capturá-lo. Então, assim, acho que eu aprendi com jornalismo, porque lá no meu trabalho na internet, eu faço jogos, eu faço infográficos, né? Então, essa coisa multimídia de também segurar o leitor, de estar o tempo inteiro fazendo uma piada, chamando ele, às vezes conversando com o leitor, que é uma coisa que outros autores fazem muito bem, eu estou usando o tempo inteiro para pegar o cara. E o Chico Sá, ele foi, assim, super legal, porque eu não sou um amigo pessoal do Chico Sá, ele conhecia meu blog, ele topou fazer mas ele foi sincero, porque é isso mesmo. Exato, então, porque assim, ele realmente gostou. Quando ele leu o livro, se surpreendeu, elogiou muito, falou que tinha gostado bastante. E acho legal ser um cara que não é um amigo seu e que realmente deu um crivo, né? Não está querendo te bajular, te agradar, não é? O primeiro conto seu fala sobre o personagem Pietro, que colecionava dedicatórias de livros e se encantou com a dedicatória de uma das moças, né, chamada Ana Paula dos Anjos. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Isso é pura ficção? Você criou essa história? Ou tem alguma coisa, algum ponto na realidade? Então, na verdade, é engraçado. Eu inventei essa história. Eu tinha uma amiga que ela falava que seria legal ter um conto de que uma pessoa se apaixonasse pela música que vinha da casa. Que no final até tem um pouco essa ideia no final do conto.
E eu tinha ficado com isso na cabeça e de repente, eu gosto muito de livro, eu gosto muito de sebo. E quando você compra um livro em sebo, vira e mexe tem uma dedicatória. E você começa a imaginar que histórias estão por trás daquelas dedicatórias, né? E essas dedicatórias, não uma específica, mas essas dedicatórias dos livros que eu fui comprando, que me deram essa ideia. Agora, faz uma semana, meu livro acabou de sair, uma semana atrás, saiu uma notícia no Globo de um dono de sebo que colecionava dedicatórias. Olha que interessante. Lá no Rio de Janeiro, e ele tinha um livro que ele tinha guardado há muito tempo, com uma dedicatória de um caso de amor, parecia ser uma história longa, e um dia ele foi mostrar para um amigo, o cara conhecia o autor da dedicatória. Nossa, que coincidência. A mulher porque eles tinham tido um caso na Europa, um romance na Europa, se casaram no Brasil, ela já tinha morrido e ele tinha perdido o livro. Então, foi um reencontro do cara com a mulher amada, assim. Mas isso, a vida imita a arte, às vezes até de um jeito mais surpreendente, Imagina, né? Você criou toda essa história aí, ele estava apaixonado pela moça, procurando pela moça, né? Então, E aí foi ao contrário. Exato. Foi contrário a... Mas o livro, muita gente me pergunta se as histórias são autobiográficas e tal. Na verdade, não são. Todas têm um quê de fantástico, mesmo quando são realistas. Elas são inspiradas em situações pessoas, reais, em situações, né? e muita coisa da minha imaginação mesmo, assim, né? tem muita coisa da sua imaginação. Exato. No conto, por exemplo, O Menino que Não Podia Dormir, você faz uma dedicatória, né? A minha mãe e suas histórias de ninar. Né? Exato. Aí eu te pergunto, qual foi a influência, né, da sua mãe nesse seu gosto pela leitura, pela história, pelo conto? Legal. Como é que é essa sua ligação com a literatura? Os meus pais são professores, né? E assim, a maior riqueza dos meus pais são os livros deles. Ai, que maravilha. Eu cresci rodeado por livros, assim, e hoje em dia os livros dos meus pais ocupam várias partes da casa, as estantes são espalhadas pela casa. Eu sou de Penápolis, né, do interior de São Paulo. E eu sempre quis ler, talvez até para criar essa comunicação com meus pais, porque eu lembro de ser pequenininho, ter 4, 5 anos, e ficar vendo meus pais lendo em casa. E quando eu comecei a decifrar os nomes dos autores dos livros, eu lembro na minha recordação de ter ali Henry Miller ou um título Macunaíma. Eu nem sabia o que era Macunaíma, mas eu estava crescendo com aqueles nomes, Nietzsche, né? Estava rodeado por autores e livros, assim. E minha mãe é uma excelente contadora de histórias. E eu sou péssimo para dormir. Então, o menino que não conseguia dormir, que é uma história fantástica, é inspirado em mim mesmo. Eu, desde pequenininho, tinha muita dificuldade para dormir, assim. Agora está fazendo mais sentido ainda a canção para ninar adultos. Como é que a gente pode ninar adultos? Você quer que o adulto leia o seu livro, Sim. né? Ele é um livro que às vezes, ele cria contos de fadas para os tempos modernos e contos de fadas para adultos, né? E eu acho que a gente vive um dia a dia agitado e árido, né? E às vezes o adulto, o homem ou a mulher, ele precisa ser ninado também, né? Precisa. Mas com histórias que não são mais histórias infantis, são histórias próprias da idade dele, para a idade dele. Exato. Né? E minha mãe era muito criativa, ela criava vários personagens e tal. Eu até falo que eu vou algum dia escrever um livro em parceria com ela para trazer essas histórias que ela contava para a gente, para ser um livro, seria um livro infantil bacana. Tem que fazer alguma coisa infantil nesse sistema mesmo. Mas os meus pais têm o mérito de terem me colocado nesse universo. E de amar realmente os livros. Assim, eu acho que é uma das coisas que eu passei mais tempo com a cara no livro do que fazendo muitas outras coisas. E quais são os seus autores prediletos, os de cabeceira? Devem ser muitos. É uma pergunta cruel, assim, essa. Porque alguns vão ficar de fora, são tantos. Exato. Porque realmente eu adoro ler e adoro falar sobre literatura e estou sempre descobrindo alguém novo. Eu posso falar assim, meus autores favoritos, talvez quando eu estiver escrevendo esse livro, os que estão influenciados, que me influenciam, na verdade. De um lado tem esses autores mais porrada, assim, o Bukowski, o Nelson Rodrigues, o Rubem Fonseca, que tem uma presença forte, o Henry Miller, no lado B do livro. E de outro, o Borges, o Kafka, o Edgar Allan Poe, o José Saramago, que estão no lado mais lírico, né? Você tem, assim, se percebe algumas escritas, e como você mesmo falou, né? A primeira parte tem contos mais líricos, mais suaves, e a segunda parte, né, mais pauleira, Sim. né? Eu não tenho muito preconceito com bons autores. Então, eu adoro... Boas histórias você gosta, né? Eu adoro Guimarães Rosa, sabe, o Grande Sertão. E Guimarães Rosa não tem nada a ver com o Bukowski ou com Allen Ginsberg, que são
poetas marginais, uma literatura mais realista, entendeu? Mas eu acho os dois bons e iguais. Fantásticos, cada um na sua área, né? Do mesmo, e assim, e eu acho que tem horas que você quer ouvir uma história mais tranquila, se você está estressado, chegou no trabalho, ou dependendo da situação, você acabou de sofrer algum tipo de violência, você não vai querer ler o Bukowski. Você quer ler alguma coisa mais Mas tem horas suave. que você precisa também ler uma coisa com qual você se identifica com o seu dia a dia. Você também não quer ficar ali no Fantástico, do Kafka, do Borges. Mas eu acho todos esses realmente fantásticos, assim. Eu podia ficar falando sobre os escritores que eu gosto já. o programa inteiro. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Fred Di Giacomo fala mais sobre o livro Canções para Ninar Adultos. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com o jornalista Fred Di Giacomo, autor do livro Canções para Ninar Adultos. Fred, quem teve a ideia de fazer a edição assim nesse formato de disco, né? Com cara de disco. Lembra um long play antigo? Tem o lado A, lado B, e são várias músicas ou várias canções para ninar do lado A e várias canções para ninar do lado B. Como é que você teve essa ideia? Fantástica. E no final até surgiram algumas músicas. Isso eu acho também muito bom. Você, com a sua sensibilidade, dependendo, você sabe o que você escreveu lá, você sugere para o leitor acompanhar a leitura com uma dessas músicas, não é? Mesmo porque no bloco anterior você tinha me perguntado quais são meus autores favoritos. Eu sou muito influenciado por todos esses caras que eu li e também por muitos autores que eu escutei, né? Eu acho que tanto eu leio o Guimarães e o Bukowski, quanto eu ouvi Racionais, Ratos de Porão e Chico Buarque, e isso influencia o meu jeito de escrever também. Agora, da ideia é assim, quando eu terminei de escrever o livro, eu já estava com essa cara, eu gosto muito de música, estava com essa cara meio de disco, eu resolvi dividir o livro em lado A e lado B. Essa foi uma ideia minha, né, de dar um nome para os dois lados e de colocar a lista de músicas no final para a pessoa ouvir. O Edu, que é meu editor da editora Patuá, ele adorou isso. Aí ele começou a pirar em cima. A ideia inicial era que o livro fosse redondo. E como se fosse um vinil mesmo. E eu gosto, eu coleciono discos de vinil e tal, eu gosto bastante. E a gente começou a ter ideia juntos de como poderia ser esse projeto. Não foi viável fazer redondo? Na verdade, não foi viável pensando nos leitores. Porque eu falei, mas vai ser muito desagradável para o cara ler, né? Que acaba... arredondado. Exato. Meu projeto ia ser um bom marketing, mas não ia ser tão bom para ler, assim. Mas ficou interessante, assim, porque você está com o formato do disco no centro, né? E a ideia foi imitar um compacto, né? Que era aqueles discos menores. E acho que ficou bem legal. E tem 2 ilustrações do Leonardo Matias dentro. Elas são bonitas. Que é uma brincadeira que a gente fez, que é assim, no lado A, a gente recriou a capa do disco dos Secos e Molhados, com 4 autores desses que eu acho mais lindos que realmente. Eu tenho também essa capa, olha só. É bem legal. Dos Secos e Molhados. E aí tem o Lewis Carroll, tem os autores mais fantásticos. E na outra parte... E no lado B tem uma capa dos Ramones. A página que ele está. Aqui. Aí, a gente criou o primeiro disco dos Ramones com uns autores mais porrada. Aí o Nelson Rodrigues, o Bukowski, o Allen Ginsberg e tal. E aí, então ficou legal, marcando o lado A e o lado B, fazendo essa brincadeira do livro e da música. Nossa, que eu acho que são 2 paixões que eu tenho. Muito criativo. Mas qual é a sua relação com a música? Você toca alguma coisa? Você cria músicas também? Ou você só ouve e deixa que a música te leve para criar essas coisas escritas tão bonitas? Não, a música disputa com a literatura esse lugar no meu coração. Assim, eu sou apaixonado por música. Eu toco desde os 14 anos. Eu tenho uma banda hoje que chama Banda de Bolso. Banda de Bolso? E eu era um adolescente punkzinho de 15 anos, que já tocava baixo, tive várias bandas, sempre toquei. Mas eu tenho essa relação com a música muito forte, né?
de compor e de ouvir muito. E aí, hoje em dia, o meu gosto é uma mistura de tudo que eu já ouvi. Então, do molequinho punk de 15 anos ao adulto que ouve jazz hoje em dia, que gosta de MPB. Quando era mais moleque, eu gostava também mais de rap. Então, a música, ela influenciou meu jeito de escrever bastante. Ela é uma referência forte. E eu acho que, em vários momentos do meu livro, eu tento retratar um pouco a minha geração. Eu tenho os contos mais fantásticos, são temporais, mas tem muitos contos que eles só poderiam ser escritos por um cara no século XXI. Viveu nessa época. Exato. Eu acho isso muito a gente sente. Eu acho muito importante dialogar com o seu tempo, né? Acho que na cinebiografia do Bob Dylan tem uma hora que falam isso. Escreva sobre o seu tempo. Porque nós somos seres históricos, nós estamos aqui agora, você tem que retratar isso aqui. E acho que ninguém vai escrever melhor sobre o Rio de Janeiro no final do século XIX do que o Machado de Assis. Não adianta querer disputar. Não adianta querer disputar com o Machado de Assis em quase nada. Mas assim, eu posso escrever sobre a juventude, sobre o meu tempo, é o que eu posso fazer de melhor. E assim, minha sorte é que o Machado de Assis não viveu agora, ou Guimarães Rosa. Então, eu posso escrever sobre isso. Tem verdades que são muito minhas aí. E minha geração é muito ligada com música, né? É bastante ligada. Então, assim, tem alguns tipos de música que nem são os que eu gosto, mas eu estou retratando um personagem que ela gosta muito, sei lá, de música eletrônica, ou gosta muito de música pop. E aí eu dou uma mergulhada nesse mundo para... Tanto que tem um conto que o acompanhamento é Cristina Aguilera. Eu nem sou fã de Cristina Aguilera, mas faz todo sentido pro conto. Faz parte do conto ali, exato. que isso ocorra, né? Eu vou tomar liberdade de ler a introdução, o início do seu conto Gênesis. É um dos meus favoritos. Também, adorei. Muito bom. Obrigado. E diz assim: ninguém contará os anos desprendidos até ali. Não importa. Mirem-se naquele ponto cinza, aproximando-se contra a luz. A figura que caminha em nossa direção é a do Pai. A brancura da sua barba já não pode ser disfarçada. Suas costas curvam-se sutilmente e os olhos traem a percepção. Ele não sabe, mas está prestes a iniciar a nossa saga. Coisa mais linda para introduzir um conto. E a gente fica assim, acaba de ler essa introdução, o que vem pela frente, né? Gênesis ainda. Gostaria que você comentasse que música você aconselha para acompanhar o Gênesis? Esse conto ele me deu muito trabalho. Deu para perceber que ele é bem trabalhoso, sim. Me deu, inclusive, uma briga no final de semana com a minha mulher, assim, que eu só queria ficar escrevendo E... Você tem muitos personagens, você traz coisa da mitologia grega, os filósofos. Esse conto ele é uma terapia em letras ali, porque ele fala muito da relação com o pai, mas não só a minha relação, mas uma relação que acho que todo mundo tem, que uma hora você vira adulto, e aí você e o seu pai muda essa relação, né, da criancinha e tal, e às vezes acontece da menina com a mãe, né, de uma certa disputa ali entre pai e filho, mas que no conto vai acabar de jeito diferente, né? Vai ter uma resolução para o conflito que eu não vou contar. Não conte não. E aí mistura a mitologia do judaísmo, da Bíblia do Abrão, que tem inclusive um personagem que chama Abrão, não à toa, cita o Gênesis mesmo, e a mitologia grega, né? Do pai que devora os filhos, né? Que não quer deixar os filhos saírem. E eu reescrevi esse conto muitas vezes, assim, ele foi um conto, não é desses contos que falam sobre a minha geração, mais direto e tal, então eu tive que ter um pouco mais de trabalho, mas mesmo ser mais trabalhoso que os demais. É um dos meus favoritos. E ele também, assim, além de dar trabalho físico, de escrever e reescrever ele, tentar ter uma linguagem mais próxima, recriar da linguagem bíblica e tal, ele dá um trabalho psicológico, porque ele é um conto pesado, né? É um pai, né, num tempo não especificado, que esmaga o pé de todos os filhos que nascem. Então, os filhos ficam todos meio aleijados e não conseguem crescer direito. Que coisa! Como é que você criou uma história dessa? Eu vou tendo ideias, principalmente antes de dormir e tal. Você anota essas ideias? Eu vou anotando as ideias ou no caderninho ou no meu iPhone mesmo. E vou anotando as ideias e depois pego essas ideias e começo a trabalhar elas. Mas, assim, as ideias aparecem quando eu estou no ônibus, quando eu estou antes de dormir e vou anotando as ideias que estão. E aí ele acabou sendo um dos que eu acho mais bem resolvidos, assim. Não, é muito bom, é denso, é muito denso, é um dos mais densos que você tem no livro. Todo mundo fala assim, o conto é bom, mas é pesado, né? Não, pesado, mas é bonito, Sim. Ele é denso, tem uma simbologia muito grande ali. E acho que ele também tem uma influência, não só dos autores que eu gosto, tipo Saramago, mas de coisas que eu li como Jung, o Campbell, da antropologia e da psicologia, que
permeia um pouco aquilo tudo, né? Nos contos de canções para ninar adultos, você mistura temas variadíssimos, né? Você é bem eclético. Você vai lá do mau cheiro do Rio Tietê, de iPhones. Como é que você tem, assim, essas ideias tão variadas, de temas tão variados, assim, para criar? Eu acho que a gente vive num mundo que a gente é bombardeado por um monte de informações, de influências, informações. Eu sou um cara do interior, eu tiro sarro, sou um caipira punk. Você é do interior de São Paulo, interior de São Paulo, de Penápolis. Gostava de rock quando era moleque, trabalho com multimídia e internet. Então, assim, eu não escreveria... esse universo bastante. Eu não escreveria um livro só sobre causos caipiras, mas uma coisa que tem a ver comigo, né? Ou então só sobre São Paulo. Eu não sou só urbano, ou só caipira, né? Agora, especificamente, juntar o iPhone com o Rio Tietê, na verdade, é uma síntese do que é São Paulo, né? Nossa, então, São Paulo faz 6 anos. Porque São Paulo, você passa todo dia, você ganha dinheiro. Pode ser uma cidade que está mais desenvolvida economicamente e tal, mas você é margeado pelo Rio Tietê, né? Pelo trânsito. É duro, você paga um preço caro para ter as vantagens de São Paulo, né? É um preço muito alto, né? E eu acho que é uma crise grande da minha geração essa relação com o trabalho também, né? Que é esse negócio, o cara tem um iPhone, ele trabalha para quê? Para ganhar o iPhone, né? Porque os pais dele a mulher já fez a revolução sexual, já saiu de casa, os pais trabalham, a casa própria já é uma coisa que hoje em dia está mais fácil. E quais são os sonhos dessa geração, né? Tem uma coisa, você consome e a sua felicidade vai aonde, né? Você passa o dia ali no trabalho, fazendo o quê? E essa satisfação, será que vai vir só do consumo? Se você já tiver todas as necessidades outras satisfeitas? Qual é a causa dessa geração, né? Pelo que a gente está brigando, não é uma geração nem tão religiosa, nem tão engajada. Nem engajada politicamente, se percebe, nem muito voltada para a religião. Tem uma massa da população jovem que gosta, mas não é maioria. Não é um símbolo. E esse conto sacaneia também que a gente faz muita... Eu tenho bastante humor, mas acho que a geração que faz muita piada não é uma piada que nem, sei lá, o Pasquim, que você tem como objetivo de provocar uma reflexão, é a piada pela piada, né? Só para ocupar o tempo, vamos dizer Exato. assim. O lado B do seu livro, que você nomeia de uma forma bem diferente, é Rebeldes de iPhone, Ninfomaníaco e Outros Seres Imaginários. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as histórias que o leitor vai encontrar nessa segunda parte. Legal, esse era para ser o nome do livro. Do livro todo. Daí, porque vendia, achava que ia vender para o leitor que tinha lá, né? Rebeldes de iPhone, que é o que fala um conto, Ninfomaníacos tem bastante história também relacionada a sexo. Ia ser Paulo Coelho, que tem 2 contos destinados ao escritor mais popular do Brasil, e Outros Seres Imaginários. Esse o lado B, ele é mais marcado pela influência de Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca, da literatura beat. Na parte musical, 2 coisas podem parecer opostas, mas são 2 tipos de música marginal. Um lado, o punk rock, outro lado, o jazz, né? O bebop, né, tal. Você tem uns diálogos assim muito rápidos ali também. E eu acho que ele tem mais situações inspiradas em pessoas que eu conheço, na vida real também. Eu acho que é um conto para quem quer ler sobre o seu tempo. São contos para quem quer ler sobre o seu tempo. E também são verdades cruas ali, né? Do dia a dia das pessoas. Exato, assim, tem desde um conto que fala sobre a periferia, que é tiros, tretas e vagabundagem, tem alguns contos sobre jornalismo, eu sou jornalista e tal, então tem umas loucuras do nosso tempo moderno, né? Tem um conto chamado Amor em Tempos de AIDS. Tem uma prática que é uma prática real, que existe nos Estados Unidos, que são umas festas em que uma pessoa está infectada com o vírus HIV e todo mundo transa sem camisinha. Porque a graça é tipo uma roleta russa em que alguém vai se contaminar. Isso saiu uma matéria na Rolling Stone americana. E aí eu fiz um conto inspirado nisso, que é isso, entendeu? O que te move? O cara tem que ter um tipo de risco, ele está tão protegido da vida, a vida dele está tão confortável... Que ele tem que arriscar de alguma forma. Ele tem que arriscar de um jeito totalmente a ponto vazio, né? De se infectar. Então eles podem parecer uns contos pop ou punks, mas eles são bastante existencialistas também. Tem um ótimo que você fala sobre a indecisão da mulher o tempo todo. A personagem... o preto no branco. O preto no branco. Que metade do conto ele é de um cara, é um casal, metade do conto é um cara que ele é negro, é um palhaço triste, né? Um palhaço
fracassado, e o outro é uma loira que ela é muito indecisa. E qual é a trilha desse para ler esse conto? Esse eu recomendei a leitura em silêncio. É porque alguns você recomenda mesmo, sim, que os demais sejam lidos em silêncio. Eu acho que tem uns 12 contos que eu sugiro uma trilha sonora e os outros falam. Os demais em silêncio. Devem ser servidos em silêncio. Mas esse é muito bom, mostra Obrigado. a indecisão da loira ali, né? Não chegava, não só da loira, da mulher, né? Esse também é inspirado em fatos reais. Olha só. Você estava falando do conto, né, LSD, lembrança sobre as drogas, que se resume numa frase. O conto todo é uma frase. Eu achei assim fantástico. Ontem eu saí de casa e esqueci meu cérebro na rua. Exato. Explica isso para nós. Então, é que, na verdade... É de um sintetismo. E esse conto ele começou como uma piada. Quando eu estava lá no interior, lá atrás, como eu falei, eu tinha bandas e tal, e tinha uns punks lá de Araçatuba que ficavam enchendo o saco para vender as poesias deles, mimeografadas, assim, nos festivais que a gente ia tocar. E eu achava umas poesias muito ruins. Geralmente falavam sobre droga ou sobre política e tal, mas eu achava muito feito nas coxas, assim, mesmo sendo moleque. Tinha um outro cara que era bom e tal, mas em geral... Eu falei, pô, eu consigo fazer 10 dessas poesias em 5 minutos. Eu fiz 10 e uma era LSD, que eu comecei tirando sarro, mas eu achei boa. E então ela é bem antiga, ela é de antes de 2005, provavelmente, esse conto me acompanha. E alguns trabalhos novos aí aparecendo? Estou terminando de escrever um livro, um romance, que fala muito sobre coisas que a gente falou aqui, que é um romance sobre a minha geração, um romance que é uma crítica forte, uma autocrítica e tal, sobre esses anseios, sobre a falta de... perspectivas. De perspectiva. Você ter tudo e ao mesmo tempo você está procurando alguma coisa a mais. Né? Eu acho que é uma tentativa de retratar essa geração. Então. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo espaço. Sucesso sempre. Foi um prazer. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Fred Di Giacomo, autor do livro Canções para Ninar Adultos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.